Graças a Deus, olá povo de Deus, paz seja convosco, que prazer, que alegria, que satisfação, mais uma vez trazer algo da parte de Deus aos nossos corações, nessa oportunidade, nesse tempo maravilhoso, que Deus nos concede a sua grandeza, a sua beleza, a sua fidelidade, o seu amor para conosco. Queridos, eu quero trazer uma palavra aos nossos corações e o tema da nossa mensagem é a dureza do coração humano. E nós vamos ler Marcos capítulo 10, versículo 5. Marcos capítulo 10, versículo 5, e nós vamos ler na Bíblia judaica. Tá? Nós vamos ler na Bíblia judaica esse texto que diz assim: Ele respondeu: o que Moshe lhe ordenou? Eles disseram: Moshe permitiu que o homem entregue um jet à sua mulher e se divorcie dela. Mas Yeshua lhes disse: Ele escreveu esse mandamento para vocês por causa da dureza de seu coração. Entretanto, no princípio da criação, Deus os fez homem e mulher. Por esta razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne. Amém? A Bíblia se refere ao coração de forma clara, mostrando como centro, o âmago de nosso ser, como um reservatório de tudo que somos. Muitas pessoas acham que o nosso coração é aqui, do lado esquerdo. Mas o nosso coração é aqui. O principal coração que temos é aqui, que é o âmago do nosso ser, que é a nossa alma, que é o centro. Aqui é o nosso coração. É aqui que nós recebemos a palavra de Deus. É aqui que nós recebemos as revelações de Deus, os ensinamentos de Deus. E depois de recebermos aqui, ela desce para cá. Aqui a Bíblia diz, olha, enganoso é o coração mais do que todas as coisas. Enganoso é o coração mais do que todas as coisas. Guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Amém? O reservatório de tudo que somos está aqui. Tudo que somos está aqui. E é por isso que as Escrituras dizem sobre tudo que se deve guardar, guarda teu coração, porque dele procedes as fontes da vida. Provérbios capítulo 4, verso 23. Amém? A Bíblia diz que Deus endurece o coração de Faraó. Em Êxodo 7:13, Deus endurece o coração de Faraó. Deus ofereceu a Faraó 5 oportunidades para se arrepender e se humilhar. E 5 vezes ele endurece o seu coração. Haja vista que o povo de Deus, ele está alojado no Egito. Ele está cerrado no Egito. Ele está escravizado no Egito. Vivendo, uma nação vivendo dentro de outra nação. Isso tinha sido profetizado lá atrás para Abraão.
tua posteridade será escrava em terra alheia. E aí Deus diz assim, mas eu vou castigar a nação da qual vão fazer isso com vocês. Então, Deus ofereceu ao faraó 5 oportunidades para se arrepender. E ele não se arrependeu, nem se humilhou. E 5 vezes ele endurece o seu coração, não deixando o povo ir. Porque o povo cresceu, o povo desenvolveu, o povo se tornou uma nação forte, poderosa. E Deus tinha um propósito, um objetivo com essa nação, que era levar para a terra de Canaã em peregrinação, em uma jornada de 7 a 8 dias pelo deserto, aonde eles iriam sacrificar ao Deus Todo-Poderoso. Ao Deus Todo-Poderoso, ao Deus Criador de todas as coisas, o nosso Deus. E aí Faraó não permite a saída do povo. Faraó não permite a libertação do povo. Prende o povo. Aprisiona o povo duramente. E aí é preciso Deus liberar sobre o Egito, sobre o território do Egito, as suas 10 pragas. As 10 pragas, para que o coração de Faraó venha se transformar, para que Faraó venha se humilhar, para que Faraó venha reconhecer que existe só um Deus, que existe só um Senhor, o Criador de todas as coisas, o nosso Deus. E Faraó não se arrepende. E por isso Deus lança as suas pragas, as suas 10 pragas, sobre o território do Egito. A primeira praga foi a praga de sangue. A Bíblia diz que os rios, os lagos, os igarapés, os poços, as águas dos reservatórios, todas elas se tornaram em sangue. E mesmo assim, a Bíblia diz que Faraó não retrocedeu. E aí Deus envia a segunda praga, a praga de rãs, que encheu o território do Egito, as pragas. E mesmo assim, o Faraó não retrocede, não amolece o seu coração. Aí Deus envia a terceira praga, a praga de piolhos. Piolhos sobre toda a face do Egito. E aí, mesmo assim, Faraó não consegue se arrepender, não consegue se humilhar diante de Deus. Aí vem a quarta praga, a praga de mosca, de enxame de mosca. O território do Egito ficou infestado desse inseto que é as moscas, um inseto nojento, asqueroso, né? E mesmo assim, Faraó não se humilha, não reconhece Deus como Senhor. E aí Deus manda a quinta praga, que é a morte do gado. O gado morre. Mesmo assim, Faraó ainda não consegue libertar o povo, se humilhar e reconhecer que Deus é Senhor. E aí vem as feridas, a praga das feridas, das úlceras. A sexta praga, a sétima praga, a chuva de pedras. Choveu saraiva, pedras sobre todo o território do Egito, pedras que caíram na cabeça das pessoas, que destruiu os telhados, que destruía as plantações, que destruía tudo. E aí vem a oitava praga, que é a praga dos gafanhotos, que passaram destruindo tudo. E aí Deus manda a nona praga, que é a escuridão, que é as trevas, as densas trevas,
onde todo o território do Egito, onde as pessoas não conseguiam se ver umas às outras, o território ficou escuro, uma escuridão terrível, mas mesmo assim, Faraó não consegue se humilhar, Faraó não consegue se arrepender, Faraó não consegue reconhecer que Deus é o Senhor. E aí vem a 10ª praga, que é a morte dos primogênitos. Os primogênitos do Egito morreram todos, começando pelo filho de Faraó, primogênito, até a última família. Mas a Bíblia diz que nenhum primogênito dos hebreus, nenhuma dessas pragas aqui atingiram o povo de Deus. Por quê? Porque Deus protegia o seu povo. Deus chamou Faraó para se humilhar e reconhecer que é Deus, e sua autoridade é que não pode redefinir o bem e o mal em termos egípcios. Amém? Glória a Deus. Deus é soberano sobre as nações, sobre reis, sobre sacerdotes, sobre faraós, sobre césares, sobre monarcas e reis. Deus está acima de todos eles. E nós só devemos reconhecer que Ele é Senhor, que Ele é poderoso para nos guardar e para nos livrar de tudo, todo mal. E veja bem, quando a gente lê Marcos capítulo 10, nós temos aqui um grande, vamos dizer assim, um grande paradoxo na vida de um cristão, na vida de um homem, na vida de uma mulher de Deus. Porque Jesus é questionado em uma questão que hoje é muito complicada, é muito difícil, a questão do divórcio. A questão do divórcio aqui levou esses homens aqui da época à dureza do seu coração. Jesus foi questionado por esses homens, por essas pessoas, sobre a questão do divórcio. Amém? A Bíblia diz que Jesus foi para o território da Judéia, para além do Jordão. E outra vez as multidões se reuniram junto a ele, e de novo ele ensinava segundo o seu costume. E aproximando-se alguns fariseus, o puseram à prova. E perguntando: é lícito ao marido repudiar sua mulher? Jesus respondeu: o que foi que Moisés ordenou a vocês? Eles disseram: Moisés permitiu escrever uma carta de divórcio e repudiar. Mas Jesus lhe disse: foi por causa da dureza do coração de vocês que Moisés deixou escrito esse mandamento. Porém, desde o princípio da criação, Deus os fez homem e mulher. Por isso o homem deixará seu pai e sua mãe e unir a sua mulher, tornando-se os dois uma só carne, de modo que já não são mais dois, porém uma só carne. Amém? Qual o pretexto desses homens, desses fariseus? Qual a lógica, o objetivo, o tratado por trás disso, dessa indagação dos fariseus com relação a Jesus acerca do divórcio? É que esses homens, eles não queriam ter
responsabilidades familiares. Eles não queriam, eles criaram uma alternativa, eles criaram uma brecha, uma oportunidade de se separar de sua mulher por qualquer bobagem, por qualquer coisa sem sentido, vamos dizer assim. Eles criaram essa brecha porque eles ainda usam o pretexto que foi Moisés que deixou escrito isso. Mas na verdade Moisés deixou escrito isso aqui por causa da dureza do coração deles. Ou seja, Moisés deixou escrito isso porque eles queriam ouvir aquilo que lhe agradavam, aquilo que satisfazia o seu ego, o seu bem-estar, aquilo que satisfazia a moralidade deles. Porque hoje é assim, hoje as pessoas só querem ouvir aquilo que massageia o seu ego. As pessoas só querem ouvir hoje aquilo que lhe satisfaz, aquilo que lhe dá prazer, aquilo que lhe convém. As pessoas hoje não querem mais ouvir a verdade, porque a verdade dói. As pessoas não estão mais preparadas hoje para ser confrontadas com os seus erros, com os seus pecados, com os seus a sua vida mundana, a sua vida diária, cotidiana. Muitas pessoas hoje não querem mais saber do que realmente é o sentido da palavra de Deus. Eles querem satisfazer o seu ego, querem ouvir aquilo que lhe agrada, querem estar diante, usando a palavra como forma do que eles fazem tá certo, e muitas pessoas fazendo isso hoje, tentando reverter o que a palavra de Deus diz, tentando desfazer aquilo que a palavra de Deus diz. Só que existe um detalhe: a palavra de Deus ela não pode mudar, ela não pode voltar atrás, ela não pode sofrer adulteração, ela não pode sofrer mudança, ela não pode sofrer ai daquele, a Bíblia diz, ai daquele que tirar um J, um tio da palavra, daquilo que está escrito aqui. A palavra é inerrante, a palavra é infalível, a palavra é imutável. Ela não muda, ela não pode mudar, não pode sofrer variação, não pode sofrer mudança. Então hoje nós queremos ouvir aquilo que nos satisfaz. As pessoas querem ouvir aquilo que dá prazer, sentido para ele, daquilo que ele quer ser beneficiado. Hoje as pessoas não querem mais saber a palavra de Deus de forma correta. Existe uma adulteração hoje nos meios de pregação, nos meios de ensinamento. Porque não querem mais, as pessoas não querem mais ouvir a verdade. Por que Moisés deixou esse mandamento? Por causa da dureza do coração humano. Por causa que talvez Moisés foi forçado a deixar isso por uma pressão que talvez ele tenha sofrido por parte dessas pessoas aqui, desses fariseus. Os fariseus aqui na época de Jesus, Moisés é outro grupo. Os fariseus estão usando o texto de Moisés, da Torá. E hoje eles estão tentando se beneficiar desse texto, dessa porção, usando para benefício deles. Por quê?
porque eles queriam ficar trocando de mulheres e mulheres todo o tempo. Essa mulher não serve para mim porque essa mulher queimou o arroz. Essa mulher salgou a carne, salgou o feijão, não fez a comida do meu jeito, do meu agrado. Então, por isso eu quero me desfazer dela, por isso eu quero me divorciar dessa mulher. Era esse o sentido. Deixar a mulher por qualquer tolice, por qualquer bobagem. Mas o que Jesus está dizendo? Olha a pergunta deles: é lícito ao marido repudiar sua mulher? Jesus respondeu: o que foi que Moisés deixou para vocês? Moisés permitiu escrever uma carta de divórcio e repudiar. Por causa desses fatos pequenos, por essas coisas pequenas, banais. Né? Aí o que Jesus disse? Por causa da dureza do coração de vocês foi que ele deixou escrito esse mandamento. Mas olha depois que Jesus vai dizer, né? Porém, desde o princípio da criação, Deus os fez macho e fêmea. E Jesus está dizendo assim, olha, antes de Moisés colocar a lei, deixar esse mandamento, já existia outro mandamento, que é o mandamento de Deus, não de Moisés. Que é o mandamento de Deus, que foi Deus que falou, não foi Moisés. Deus diz assim, olha, desde o princípio da criação, Deus fez homem e mulher. Por isso o homem deixará o seu pai e a sua mãe e unir-se à sua mulher. E ambos se tornarão uma só carne. Portanto, que ninguém separe o que Deus ajuntou. Essa era a forma correta que os fariseus não conheciam, ou talvez conheciam não querendo praticar. E Jesus dá a interpretação correta do texto. Jesus dá a forma correta da palavra. Que o homem não poderia, ele não deveria deixar sua esposa por qualquer bobagem, por qualquer tolice, mas sim por relações sexuais ilícitas. Aí sim o homem poderia pedir o divórcio. E hoje, como a nossa lei manda, a nossa lei brasileira, ela por algumas incompatibilidades dentro do casamento, a lei permite se divorciar, né? E a pessoa pode casar novamente. Mas o correto, porque nós temos que levar em conta vários fatores, o que diz a lei, o que diz a palavra de Deus, não o que os fariseus queriam, né? Não o que os fariseus achavam que era certo, que era correto, tá? Mas aquilo que era verdade, aquilo que Jesus está dizendo, mostrando para ele, olha, a verdade é assim, Deus fez assim, Deus disse assim, Deus fez assim no princípio era assim, vocês que fizeram esse acréscimo aí, por causa da dureza do coração de vocês. Por causa da dureza do coração de vocês, vocês fizeram esse acréscimo, mas não era assim. Não era dessa forma, não era desse jeito. O homem não pode deixar sua mulher por qualquer bobagem, por qualquer tolice. Ele tem que permanecer com ela até o final. E tem que ficar com ela até o final da sua vida. Não pode ficar brincando de trocar de mulher aqui e ali por bobagem, por tolice, porque essa não é a forma correta. Amém? Grande ensinamento de Jesus. Aí olha o que Jesus vai responder.
E em casa os discípulos voltaram a fazer perguntas sobre este assunto. Lógico, os discípulos têm dúvida. Os discípulos, eles tiveram dúvida, como sempre eles vão ter dúvida da palavra, do que foi perguntado, do que foi indagado. Ninguém deve se separar, se Deus ajuntou, ninguém se separe, mas os discípulos voltaram a fazer a pergunta, por quê? Porque eles estavam em dúvida com relação a esse assunto. Porque tem que ser um assunto totalmente esclarecido. Aí Jesus disse: quem repudiar sua mulher e casar com outra comete adultério. Olha só. Quem repudiar sua mulher por bobagem, por tolice, por ser vergonhice, por não achar ela digna, por não achar nela defeitos, por achar nela defeitos, por não achar nela falhas, e repudiar por causa disso, deixar, quem fizer isso e se juntar com essa pessoa vai estar adulterando, vai estar pecando. É coisa muito mais pior. Comete adultério contra ela. E se ela repudiar o seu marido e casar com outro, comete adultério. Entenderam a lógica? Queridos, só quem pode entender isso aqui são pessoas com mentes moldadas por Deus, mentes trabalhadas por Deus, mentes transformadas por Deus, porque uma mente carnal, uma mente fria, pecaminosa, ela não consegue entender isso aqui. Deus é o único ser na face da terra que pode mudar a natureza do nosso coração. Deus é o único ser na face da terra que pode mudar a esfera do nosso coração, a atmosfera do nosso coração. Deus pode tirar de nós o coração de pedra. Deus pode tirar de nós o coração travado, endurecido e transformar em um novo coração. Tem aquela canção? Recebi o novo coração do Pai. Coração regenerado, coração transformado, coração que é inspirado por Jesus, com o fruto desse novo coração. Eu declaro a paz de Cristo, te abençoo, meu irmão. Só Deus pode transformar a dureza do nosso coração. Só Deus pode mudar a natureza do nosso coração, a natureza pecaminosa, a natureza endurecida, a natureza enraizada de raiva, de pecado, de tudo aquilo que não presta. Só Deus pode mudar, só Deus pode transformar esse coração. Só Deus pode arrancar todas essas mazelas. Só Deus pode arrancar tudo aquilo que não procede de Deus, as obras da carne. Só Deus. Só Deus. Só Jesus. Só Jesus pode mudar a natureza do nosso coração. Só Jesus pode mudar a natureza do nosso coração endurecido, coração pecaminoso. E isso, queridos, é uma entrega constante, diária. Isso é uma entrega constante, diária. Todos os dias de relacionamento com Deus. Todos os dias de relacionamento com o Senhor. Só Deus pode mudar a natureza desse coração endurecido.
Só Deus pode tirar esses pensamentos errados, esses pensamentos contrários da palavra de Deus e nos levar para uma nova esfera, para uma nova dimensão de estrutura, de conhecimento, de sabedoria, de revelação da palavra da parte de Deus. Muitas pessoas estão usando a Bíblia de forma errada, errônea. Muitas pessoas estão se desviando, aceitando aquilo que realmente satisfaz o desejo do seu coração, não aceitando realmente a verdade da palavra de Deus. E eu queria fechar, eu queria finalizar com um texto, porque a Bíblia diz que Deus ele nos dá um novo coração. Deus ele nos dá um novo coração. Em Ezequiel capítulo 36, versículo 26, para eu finalizar, para a gente finalizar, tá? Deus fala de restauração, Deus fala de tirar as impurezas, tirar sabe, o furor, tirar, sabe, aquilo que desagrada ele, aquilo que contamina o ser humano. E Deus diz assim no versículo 26 de Ezequiel 36, diz assim: e eu lhes darei um coração novo, e porei dentro de vocês um espírito novo, tirarei de vocês o coração de pedra, e lhes darei um coração de carne. Porei dentro de vós o meu espírito e fareis com que andem nos meus estatutos e guardem e observem os meus juízos. Amém? Deus quer tirar o nosso coração de carne, de pedra, e quer colocar um coração de carne. Deus quer colocar dentro de nós o seu espírito, para que a gente ande nos seus estatutos, para que a gente ande na sua lei, para que a gente ande de forma correta, de forma obediente à revelação da sua palavra. Que Deus nos abençoe. Que Deus tire tudo aquilo que desagrada a Ele de dentro do nosso coração. A Bíblia diz, Jesus disse que de dentro do nosso coração é que procede os maus desígnios. Dentro do coração é que procede os homicídios, o adultério, a fornicação, a prostituição, a lascívia, a ganância, o roubo. É de dentro do coração humano que procede todas essas coisas ruins. E Deus quer limpar, e Deus quer tirar, e Deus quer arrancar isso de dentro de nós. Que Deus possa nos abençoar. Que Deus possa nos guardar e nos livrar de todo mal, de toda injustiça, em nome de Jesus. Obrigado, fique com Deus, que Deus os abençoe, hoje e sempre. Amém?